Bem-vindo ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo que é sobre o Protocolo de Kyoto e a importância dele. Então, vem com o bônus! O Protocolo de Kyoto ele foi feito em 1997, mas só começou a entrar em vigor a partir de 2005. Seu objetivo era reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, também conhecido como GEE. Eles queriam fazer isso especialmente nos países desenvolvidos, que historicamente foram os maiores poluidores. O protocolo impôs metas de redução obrigatórias de emissão para países desenvolvidos, os chamados países de anexo 1. Os países em desenvolvimento, como Brasil, Índia, China, não tinham metas obrigatórias, mas sim incentivados a colaborar. Alguns exemplos de metas. A União Europeia deveria reduzir suas emissões em 8% em relação aos níveis de 1990, até 2012. O Japão tinha que reduzir em 6%, já os Estados Unidos tinham uma meta de 7%. Além disso, também foi criado o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, permitindo que países desenvolvidos financiassem projetos verdes em países em desenvolvimento e ganhassem crédito de carbono. Mas será que deu certo? Bom, vamos ver os pontos positivos e os pontos negativos dos efeitos e resultados. Pontos positivos. O Protocolo de Kyoto colocou o tema de mudança climática no centro das discussões globais. Além disso, criou instrumentos de mercado de carbono, que abriram espaço para as negociações de emissão. Alguns países realmente reduziram suas emissões, como a União Europeia. Algumas limitações. Muitos países não cumpriram suas metas, como os Estados Unidos, que nunca ratificaram o tratado. Assinaram, mas não aprovaram no Congresso. O Canadá acabou saindo do acordo em 2011, alegando que não conseguiria cumprir as metas. As emissões globais continuaram a subir, principalmente por causa do crescimento de países como China e Índia, que não tinham metas obrigatórias. Mas também deve ser levantada os países que cumpriram essas metas, como a União Europeia, que implementou políticas sérias e usou o mercado de carbono com eficácia. Além da Noruega, Suíça, Japão, parcialmente, tomaram medidas domésticas e cumpriram créditos de carbono. Já os países que descumpriram ou abandonaram o acordo. Os Estados Unidos nunca ratificaram o protocolo direito, o Canadá saiu formalmente em 2011, como já havia falado, e a Austrália realmente fez o protocolo, mas estava relutante no início, depois entrou mais firmemente no segundo período. Apesar das boas intenções, os efeitos do protocolo de Kyoto foram limitados. Ele reduziu parcialmente as emissões em alguns países ricos. Não impediu o aumento global das emissões, já que os países em desenvolvimento não tinham esses limites. Foi substituído pelo Acordo de Paris em 2015. Vai ter vídeo falando do Acordo de Paris em breve, que inclui todos os países com metas voluntárias, mas globais. Contexto histórico. Por que o Protocolo de Kyoto existiu? Na década de 1990, cresceu a consciência científica e política sobre o papel dos gases de efeito estufa, o GEE, na intensificação do aquecimento global. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, alertava para os riscos de desastres climáticos e elevação do nível do mar e impactos no ecossistema. Foi nesse cenário que, em 1992, aconteceu a Rio 92, onde nasceu a Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a UNFCCC. O Protocolo de Kyoto surgiu como um primeiro passo legalmente vinculante para obrigar os países desenvolvidos a agirem efetivamente. O que o Protocolo de Kyoto exigia? Metas de redução. Compromissos de reduzir coletivamente as emissões em 5,2% abaixo dos níveis de 1990, durante os períodos de 2008 a 2012. Essas metas eram diferenciadas por cada país, com base na responsabilidade histórica e capacidade econômica. O protocolo criou 3 instrumentos inovadores: o comércio de emissões,
Emission Trading. Países que emitissem menos que suas metas podiam vender créditos para países que excederam. Implementação conjunta Joint Implementation. Um país do anexo 1 podia investir em outro país do mesmo grupo para implementar projetos de redução de emissão e ganhar créditos. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL. Países desenvolvidos podiam financiar projetos de baixo carbono em países em desenvolvimento e ganhar créditos de carbono para compensar suas emissões. Mas quais foram as nações que cumpriram o protocolo? Cumprimento das metas. Países que cumpriram. A União Europeia criou o EUETS, European Union Emission Trading System, um dos primeiros grandes mercados de carbono, e implementou políticas nacionais de incentivo às energias renováveis. O Reino Unido e a Alemanha tiveram reduções significativas, inclusive por transição energética, exemplo, o fechamento de usinas a carvão. A Suécia e a Noruega já usaram muita energia limpa e investiram ainda mais. O Japão reduziu, mas recorreu fortemente à compra de créditos de carbono. Países que descumpriram ou saíram. Os Estados Unidos assinaram em 1998, mas nunca ratificaram, como eu bem já falei. E o presidente George W. Bush rejeitou o tratado em 2001, alegando que ele prejudicaria a economia e era injusto por não incluir metas para países como China e Índia. O Canadá inicialmente se comprometeu com uma meta de redução de 6%. Em 2011, sob o governo de Steve Harper, anunciou sua saída do protocolo após aumentar suas emissões em vez de reduzi-las, principalmente por conta da exploração de petróleo nas áreas bituminosas de Alberta. Já a Austrália demorou a ratificar, só o fez em 2007. Com o novo governo trabalhista, cumpriu parcialmente com o uso de flexibilizações. Resultados concretos. As emissões globais As emissões globais... É meu primeiro vídeo. As emissões globais aumentaram cerca de 40% entre 1990 e 2010. China e Índia, que não tinham metas obrigatórias, tornaram-se grandes emissores no período. Muitos países cumpriram suas metas, comprando créditos de carbono, mas sem grandes mudanças estruturais. Críticas ao Protocolo de Kyoto. Cobertura limitada. Só incluía países desenvolvidos, 30% das emissões globais em 1997. Deixava de fora os grandes emissores emergentes, como China, Índia e Brasil. Dependência de mercado de carbono. Muitos projetos do MDL foram questionados, alguns geraram créditos artificiais ou impactos sociais negativos, como deslocamento de populações. 3. O fracasso político dos Estados Unidos. A recusa dos Estados Unidos, maior emissor da época, enfraqueceu a legitimidade e eficácia do acordo. Depois de Kyoto, o que mudou? Segundo o período, emenda de Doha, de 2013 a 2020, acordado em 2012, prorrogou o protocolo, mas com menos adesão ainda. Só a União Europeia, Austrália e Noruega e poucos outros se comprometeram. Substituição pelo Acordo de Paris. Aprendendo com os erros de Kyoto, o Acordo de Paris incluiu todos os países com metas voluntárias, NDCS. Foco maior em transparência, financiamento climático e adaptação, não só em metas de mitigação. Os impactos climáticos até hoje. Kyoto não conseguiu conter o avanço das mudanças climáticas. Foi um marco político importante, mas insuficiente para limitar o aquecimento a níveis seguros, que é de 1,5 graus Celsius a 2 graus Celsius. Mostrou que compromissos apenas entre países ricos não bastam. É preciso um esforço global, coordenado e justo. Esse foi meu primeiro vídeo sobre o que é o Protocolo de Kyoto, um dos principais acordos referentes ao clima que a história já teve, que infelizmente acabou não sendo cumprido pelos países como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, mas também a China, a Índia e até o Brasil não cumpriu suas principais metas do Protocolo de Kyoto. Ele foi substituído mais tarde pelo Acordo de Paris, e que foi um acordo mais importante ainda, que vai ter vídeo futuro sobre ele.
Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos explicando sobre o mercado de carbono, por exemplo, que é um assunto que ficou em aberto, eu estarei disponível para gravar, é só deixar um comentário. Esse foi meu primeiro vídeo, espero que tenham gostado. Então, sempre vem com o Bonas que eu faço vídeo para vocês.